Meu Deus, esses livros aqui estavam muito sujos. Tava precisando dessa limpeza. Que caixa é essa? Meu Deus! E aí, galera, vocês ficaram curiosos? Eu também estou super curiosa para saber como vai continuar essa história. Mas antes disso, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal. Bem-vindos! Oi, João. E aí, tudo bem? Aham, você não vai acreditar no que eu achei. Olha só esse álbum dos meus pais quando eram adolescentes. Cara, que legal, a Bíblia a gente vê. Que cabelo é esse? E essa roupa? Como é que eles fizeram isso? Sem Sabe o palavras. que isso tá me lembrando? Meu pai me contou a história de Adão e Eva. Eles foram os únicos seres humanos que não tiveram pais humanos. Deus foi o pai e eles constituíram a primeira família. Deus criou a família porque ele sabe que é o melhor para todos nós. Muito interessante. Isso me faz lembrar, por sinal, de uma coisa que eu tô estudando aqui, que quando os bebês animais nascem, eles dependem dos seus pais por pouco tempo, mas os bebês humanos precisam por longo tempo. Inclusive, os mamíferos são os animais que mais se parecem com os humanos no cuidado de filhotes. Por exemplo, as fêmeas amamentam seus filhotes e isso produz laços profundos entre eles, igual a gente. Os patinhos também, não são mamíferos, mas ao sair da casca, acreditam que quem estiver perto deles são os pais, então seguem eles. Um caso bem interessante é do homem que encontrou o ganso e achou que Christian Mullet era seu pai. No entanto, ele achou que precisava ensiná-lo a ser o que deveria ser, um ganso. Então ele usou um ultraleve para ensinar o ganso aos poucos a voar. Depois foi seguido por mais de 30 gansos. Isso acabou se tornando um filme chamado Voando para Casa. Quer assistir? Quero sim. Caramba, que filme lindo! Mas se os animais precisam dos pais para dizerem o que são ou como se comportar, não seria assim com os seres humanos? Sim, por isso Deus colocou os pais para nos ensinar a como ser pessoas, cidadãos e servos de Deus. Mas vamos continuar olhando a caixa. Vamos lá. O que é esse livro aqui? Olha, é um livro de receitas da minha avó. Que legal! E se a gente fizesse uma receita dessas? Eu topo. Partiu cozinha, então. Olá, galera! Que bom estar aqui com vocês novamente, Mini Discípulos de Jesus. E o Mini está iniciando uma nova série de estudos com o tema Família é tudo de bom! Você vai descobrir que tem alguém que ama você mais do que seus pais. É verdade. Então, corre lá e já assiste! Galera, o tema de hoje está super especial. Sabe qual é? Meus pais são indispensáveis. E você deve se perguntar, realmente, os meus pais são indispensáveis e fundamentais na minha vida. Hoje você verá que a falta dos pais pode ocorrer na sua vida perdas irreparáveis. Na história de hoje vocês vão entender profundamente isso. Vocês conhecerão primeiramente duas lendas. A primeira é a do Tarzan. Vocês conhecem a lenda do Tarzan? É, que virou um super filme. E a outra é de Rômulo e Remo. E vocês vão se impressionar com essas duas histórias. Estão preparados? Então assista esse vídeo agora.
Edgar Rice Burroughs, um americano, criou a lenda de Tarzan, um menino criado por macacos, em uma revista americana chamada Paw, em 1912. Ela caiu no gosto das pessoas e se transformou em livro com várias versões e filmes de sucesso. Segundo a lenda, aristocratas ingleses chegam à África e são mortos. Apenas um menino bebê sobrevive e é criado por macacos. Ele se torna um homem meio macaco, meio homem e defensor das selvas. Essa história discute o fato de que uma criança vai agir conforme a educação que tiver, nesse caso, de macacos. Vamos lembrar que isso é apenas uma lenda. Conta-se que deuses que viviam na região da Península Itálica brigavam para saber quem reinaria naquela região. Houve uma tramóia entre os pretendentes ao trono e o golpe de estado foi dado. A rainha Réa Sílvia foi presa e proibida de ter filhos, mas já era tarde demais. Ela havia se casado com um deus chamado Marte e teve gêmeos, Rômulo e Remo. Amulho, que havia assumido o trono, jogou os gêmeos no rio para não ter concorrência. A correnteza levou os bebês até uma loba que os criou. Mais tarde, eles foram achados pelo pastor de ovelhas Faustulo e educados devidamente. Ao crescerem, descobriram a sua origem real e fundaram a cidade de Roma. Galera, eu fiquei impressionado com essa história do Tarzan, que é uma lenda, e do Rômulo e do Remo. A primeira história conta a história do Tarzan, que é uma lenda e se tornou um livro e um filme de grande sucesso. A segunda tem um fundo histórico, mas ela tem muito misticismo. E todas elas contam histórias de crianças que foram abandonadas pelos seus pais, ou aconteceu alguma tragédia com os pais, e elas tiveram que ser criadas por animais. E vocês perceberão que os bebês não conseguem viver sozinhos. Eles serão adotados e alimentados pelos animais. Isso prova que os pais são indispensáveis e você vai continuar aprendendo. Você deve ter assistido essa história do Rômulo e do Remo e do Tarzan e deve ter achado essas histórias meio fantasiosas, não é verdade? Mas o fato é que elas realmente não são reais. Mas agora prepare o coração, prepare os olhos que vocês vão ver histórias reais de crianças e adolescentes reais que aconteceram de verdade. Será possível crianças e pré-adolescentes serem criados por animais? Você está curioso? Então assista agora! Uma estranha criatura apareceu nos arredores do povoado de Aveyron, na França, em 1799. Apesar de andar com os 2 pés, ereto, se comportava como um animal. Tinha por volta de uns 11 ou 12 anos, emitia grunhidos e era arredio, agressivo e fazia suas necessidades onde bem entendia. Ele foi chamado de Victor de Aveyron. Foi levado para um orfanato, mas fugia constantemente. Negava-se a vestir roupas, aprender palavras, jogos, apesar de diagnosticado com saúde mental. Morreu aos 40 anos, tendo aprendido a se vestir, usar banheiro e apenas falar algumas palavras. Amala e Kamala foram 2 meninas encontradas na Índia em 1920. Elas eram cuidadas por lobos e alimentadas por eles. O reverendo Sain, que as encontrou, levou-as ao orfanato que ele dirigia. Amala tinha por volta de 2 anos e morreu depois de 1 ano aproximadamente, pois não conseguiu se adaptar à comida e ao estilo de vida das pessoas que tentavam humanizá-la. Sua irmã Kamala, de 8 anos, conseguiu sobreviver por mais tempo. Ela viveu durante 8 anos nesse orfanato e depois, aos poucos, foi sendo socializada. Aprendeu por volta de 50 palavras e, aos poucos, foi aparecendo algumas atitudes afetivas. Ela chorou pela primeira vez quando sua irmã morreu.
Na Ucrânia, vivia um casal que era alcoólatra e eles tinham uma filha chamada Oksana Malaya. Por causa do alcoolismo, seus pais a colocaram para viver junto com 5 cachorros, e ela comeu a mesma comida e viveu com eles por 8 anos. Até que um vizinho descobriu e denunciou a polícia. Ela cresceu e aprendeu a agir como se fosse um cachorro. Latia, rugia, corria e saltava como se fosse um deles. Ela nasceu em 1983 e foi resgatada aos 13 anos e internada em um centro de reabilitação para deficientes mentais. Em 2001, aos 18 anos, ela mostrou que aprendeu a falar e comer como as pessoas da sociedade, mas ao perguntar o que ela mais gostava de fazer, disse que gostava de correr, uivar e latir. Ao perguntar por quê, disse que isso fazia parte de sua natureza. Sua mentalidade é semelhante a uma criança de 6 anos. E aí, galera? Estão de olhos arregalados? Impressionante! Nós vimos 2 histórias que são lendas, mas vimos 3 histórias que são verdadeiras. A história do Vitor Aveyron aconteceu em 1799, é bastante tempo atrás. Das meninas Amala e Kamala em 1920. E da Oxana, que é a última história, ela é mais recente, ela nasceu em 1983. Essas histórias mostram como a falta dos pais pode provocar danos irreparáveis. Essas crianças poderiam ter morrido? Sim, caso esses animais não tivessem adotado. Crianças, de fato, nós precisamos realmente dos nossos pais, não é verdade? Eles te ensinam a escovar os dentes, sentar à mesa, leva você para a escola e na escola tem todo o conhecimento do universo, tudo que foi aprendido pela sociedade. E lá você vai aprender a obedecer às leis. Os seus pais vão te projetar para o futuro e vão te ensinar a ter uma profissão. Então, sem os pais, nós praticamente não aprenderíamos as regras da vida, até mesmo amarrar o nosso cadarço. Lembra quando você calçava o chinelo ao contrário? Os seus pais que te ensinaram. Ensinaram você a arrumar a cama e centenas de milhares de outros ensinamentos durante toda a sua vida. Galera, mas Deus quer muito mais de nós. Você acha mesmo que Deus te daria paz simplesmente para te formar como bons cidadãos? Não. Deus quer formar uma geração de pré-adolescentes e juniores que sejam parecidos com Jesus. É o nosso maior exemplo aqui na Terra, é ser parecido com Jesus. Galera, Deus desejou cada um de nós antes mesmo dos nossos pais. No ventre da nossa mãe, Ele já tinha planos maravilhosos e Ele te desejou para você ser uma criança, um pré-adolescente, um jovem, um adulto, parecido com Jesus. E Ele quer que você ame a Deus sobre todas as coisas. E essa é a maior missão que um pai pode deixar para o seu filho: ensinar a amar a Deus sobre todas as coisas. Galera, vocês sabem o que significa honra? Não? Vou explicar para vocês. No hebraico tem uma palavra chamada kabed. E ela significa reconhecimento de autoridade. Quando você reconhece que seu pai é uma autoridade sobre a sua vida, instituída pelo próprio Deus. É Ele que vai dar o rumo para a sua vida e te ensinar a fazer as melhores escolhas nessa terra. Nós estamos em um tempo difícil, não é verdade? Muitas pessoas perderam suas famílias, os tios, os avós, os primos, a mãe, o pai. Eu vi uma reportagem que uma criança perdeu o pai, a mãe e os avós. E sabe quem está criando essa criança? O tio. Se a sua família mudou, porque várias pessoas, crianças e pré-adolescentes e juniores assistem o canal do Mini. Se você está passando por um momento desse, eu creio que Deus vai abençoar sua vida e vai cuidar de você. E eu deixo uma palavra de bênção, que Deus abençoe você, a sua família agora, que são as pessoas que vão te guiar e cuidar de você de agora em diante.
Legal, galera, e um grande desafio para a nossa vida nessa semana é que você pode honrar o seu pai em todo tempo e em todo lugar. Pode ser no mercado, no elevador. Já pensou você estar no elevador junto com seus pais e entra alguém e você fala para a pessoa: olha, esse meu pai é super de Deus, ele ora comigo, ele se preocupa quando eu estou doente, ele cuida da minha saúde, ele me leva na escola. Quantas coisas você pode fazer para honrar o seu pai? E isso tem que ser quando você conta para pessoas da sua família, para os seus amigos, para os seus tios, para os seus avós. E vocês acham que os seus pais irão ficar felizes com um filho que fala bem dele na frente de todo mundo? Mas é claro, eu já estou feliz aqui só de imaginar que um dia meu filho possa me elogiar publicamente. E por último, eu quero te desafiar a você convidar os seus pais e colocar a mão sobre a cabeça deles, pedindo para que Deus dê sabedoria para que eles possam ensinar você e te discipular no caminho de Jesus. Já pensou? Do nada você combina com seu pai assim: pai, eu quero orar por você para que Deus te use grandemente para que o Senhor possa me discipular durante a minha vida aqui nesta terra. Seu pai ia ajoelhar assim, meio sem jeito, e ele ficaria surpreso de saber que um filho está orando por ele para ele se tornar um pai ainda melhor. Que legal! E aí, galera, ficaram impressionados com as histórias de hoje? Histórias fantásticas. Começamos com as lendas e encerramos com histórias reais e impactantes. Quando eu estava assistindo esses vídeos, eu fiquei impactado. E você? O resumo de hoje é que os nossos pais são indispensáveis. Então diga aí para o seu pai agora, se ele estiver próximo de você, antes do programa acabar. Fala assim: pai, você é indispensável! E aí, galera, prontos para mais um desafio? Então, vamos lá! Primeiro, peça aos seus pais para falarem atitudes suas que os fazem sentirem-se irritados. Com a ajuda de Deus e dos seus pais, mude essas atitudes. Segundo, ouça os seus pais e depois responda. Quando você se sentir tentado a reagir rapidamente, fique em silêncio para compreender melhor e responda com respeito e cuidado. Terceiro, se você respondeu mal aos seus pais, esta semana admita isso e peça perdão a eles. Então, faça o desafio aí na sua casa. Bom, acho que a gente já separou tudo. Eu acho que sim. Então, vamos começar a fazer a receita. Certo. Oi, vó! Olá, tudo bem? O que vocês estão fazendo? A gente estava justamente fazendo um bolo do seu livro de receitas. Ajuda a gente? Com certeza! E vocês estão com tudo pronto? Vamos ver. Para uma boa receita, a gente precisa de várias coisas. Primeiro, um bom livro de receitas, certo? E a gente precisa prestar bem atenção em todas as medidas. Eu vi que vocês deixaram tudo muito certinho aqui. Cada uma dessas medidas precisa ser bem feita. Tem gente que não sabe e pega as medidas erradas. E aí o bolo não dá certo. Você sabia que para fazer bolos, doces e tortas, as medidas precisam ser bem exatas? Os ovos precisam ser bem perfeitos. Você tem que saber se os ovos são grandes, se os ovos são pequenos na hora de fazer, porque dá diferença no final. Eu vou mostrar uma coisa para vocês. Por exemplo, quando você vai fazer uma medida de farinha de trigo, você não pode, por exemplo, se eles pedem uma xícara de farinha de trigo, às vezes, e eu já fiz isso muitas vezes, eu não sabia, eu fazia assim, uma xícara de farinha de trigo. Isso aqui não é uma xícara de farinha de trigo, ele vai dar problema no final, você tem que fazer isso, ó. Uau! É isso, uma xícara de farinha de trigo, certo? Se você vai colocar uma colher de sopa rasa, você também tem que fazer isso. Você tem que juntar aqui assim, e aí essa é a colher rasa de sopa para você fazer a receita. Então isso pode dar diferença numa receita. E eu vejo que vocês aqui tomaram todo o cuidado para fazer e eu acho que vai sair um super bolo. Para a gente fazer uma receita, então nós precisamos de prestar atenção
em várias coisas. Uma boa receita, produtos bons, medidas certas e colocar as coisas na ordem certa. Então, se você colocar, por exemplo, misturar alguns ingredientes numa ordem errada, você pode ter dificuldade para misturar. Então, tem uma série de coisas que você precisa prestar atenção na hora de fazer uma receita. É muito gostoso você poder fazer e ver o resultado final, mas você tem que prestar atenção. Existem regras para que você tenha que seguir e chegar num bom resultado. Uma série de coisas na vida são parecidas. Bom, mas eu quero ver vocês fazerem o bom. Eu vou ficar aqui olhando. Fiquem à vontade. Se vocês precisarem de mim, eu estou aqui para ajudar. Ok. Aqui. primeiro? Bata todos os ingredientes na batedeira até obter uma massa homogênea. Muito bem. Eu, olha, nem estou surpresa, porque eu sabia que vocês eram muito inteligentes e eu consegui fazer a receita. Mas eu só queria dizer para vocês que vocês estão de parabéns. E eu acho que vocês estão preparados para fazer outros bolos, mas muitas coisas na vida são parecidas com esse bolo. Eu queria que vocês prestassem atenção. Quando a palavra de Deus diz para a gente seguir, e que se a gente quiser ter sucesso na vida, ser feliz e viver muitos anos, a gente deve amar a Deus com todo o nosso coração e com toda a nossa alma. A gente deve respeitar e honrar os nossos pais. São receitas que a Bíblia tem para a gente ser feliz. É igual o bolo que vocês fizeram. Vocês seguiram a receita, com certeza esse bolo vai ficar lindo, com o fermento, vai crescer, vai ficar fofinho, vai ficar muito gostoso. E a nossa vida também é assim. Ela tem uma receita e essa receita está lá na palavra de Deus. E os nossos pais que amam a Deus, eles estão seguindo essa receita. Quando eles oram com vocês e eles dão conselhos para vocês, eles estão seguindo uma receita que Deus escreveu e ele sabe que essa receita dá certo e ele quer que vocês também sejam pessoas que deem certo, sejam felizes, que vivam muito tempo. E eu acho que se vocês fizerem a mesma coisa que vocês fizeram com o bolo, vocês fizerem com a palavra de Deus, com a obediência aos seus pais, com a honra aos pais de vocês, vocês serão meninos ainda melhores do que já são. Amém! Estou curiosa, vou esperar lá na sala o bolo, hein? Tchau, tchau! Tchau. Tchau. Não é que a avó tem razão? Verdade. A palavra de Deus é como uma receita que tem que ser seguida. Verdade. Uma hora depois. Nossa, o bolo ficou ótimo. Cara, ficou muito bonito. Vamos experimentar? Vamos. Muito bom. Ficou muito bom. Então, para encerrar nossa cozinha hoje, vamos ler o versículo Efésios 6, 2, 3. Que é: honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenha vida longa sobre a terra. Efésios 6, 2, 3.
curtiu o nosso culto hoje? Foi top, não foi, galera? Então compartilhe esse vídeo com seus amigos. Até o próximo. Deus te abençoe. Tchau! E aí, galera, o que será tem dentro? O que será tem dentro? Pelo amor de Deus. Deus foi o pai e eles constituíram a primeira família. Isso. Deu branco. Caramba, que filme lindo. Isso, inclusive... Nananana. Legal, que filme lindo.